E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é o Vicente Braz. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o papo é sério, viu? É um daqueles vídeos que a gente precisa parar, respirar fundo e refletir um pouquinho sobre a nossa vida amorosa. Sabe aquelas coisinhas que a gente às vezes nem percebe, mas que vão minando a relação aos pouquinhos? Pois é. Hoje vamos falar sobre 5 coisas que podem acabar com qualquer relacionamento amoroso. É um tema forte, eu sei, mas super necessário para a gente conseguir construir relações mais saudáveis e felizes. Quero que esse vídeo seja uma conversa bem aberta entre a gente, tá? Pega aí sua água, seu café, senta num lugar confortável porque o papo vai ser bom. Gente, vamos começar com o que eu considero a base de tudo: a comunicação. Ou melhor, a falta dela. Parece clichê falar isso, né? Todo mundo fala, tem que conversar. Mas na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. A correria do dia a dia, o estresse do trabalho, o cansaço, tudo isso vai fazendo com que a gente deixe o diálogo de lado. A gente começa a achar que o outro tem que adivinhar o que estamos pensando. E aí, meus amores, é que o problema começa a crescer igual uma bola de neve. Um mal-entendido pequeno, uma coisinha que te incomodou e você não falou, vira uma mágoa. Essa mágoa, guardada, se transforma em ressentimento. Quando você vê, vocês já estão vivendo como 2 estranhos dentro da mesma casa. A comunicação não é só sobre falar dos problemas, é sobre compartilhar as alegrias, os sonhos, as besteiras do dia. É perguntar, como foi seu dia? E realmente querer ouvir a resposta. É criar aquele espaço seguro onde os 2 se sentem à vontade para serem vulneráveis, para falar, olha, isso que você fez me machucou, sem medo de começar uma briga gigantesca. Agora vamos falar de um veneno que destrói relacionamentos de forma silenciosa e depois explosiva: o ciúme excessivo. Um ciúminho de vez em quando pode até ser fofo, pode até mostrar que a pessoa se importa. O problema é quando isso passa do limite, quando vira perseguição, quando vira controle, sabe? Aquela necessidade de saber onde a pessoa está 24 horas por dia, com quem está falando, querer fuçar o celular, proibir de ter amigos, de sair sozinho. Isso não é amor, gente. Isso é posse. Esse tipo de comportamento sufoca. A pessoa que sofre com esse ciúme começa a se sentir presa, como se estivesse numa gaiola. Ela começa a ter medo de fazer qualquer coisa, de conversar com qualquer pessoa, porque sabe que vai gerar uma briga, uma discussão, uma crise de desconfiança. E isso é extremamente desgastante. A pessoa vai perdendo a própria identidade, vai se anulando para evitar conflito. E a relação, que deveria ser um lugar de paz, vira um campo de batalha constante, cheio de acusações e interrogatórios. Ninguém aguenta viver pisando em ovos o tempo todo. Para quem sente o ciúme descontrolado, também é um sofrimento sem fim. E aí, de mãos dadas com o ciúme, vem a falta de confiança. Gente, pensem num prédio. A confiança é a fundação desse prédio. Se a fundação está rachada, não importa o quão bonito seja o prédio, uma hora ele vai desabar. Em um relacionamento, é a mesma coisa. Sem confiança, não existe paz, não existe segurança, não existe nada. É checar o celular escondido, é questionar cada saída, cada amigo novo, é duvidar de cada palavra que a pessoa diz. A relação vira um eterno jogo de detetive, e isso drena toda a energia, toda a alegria de estar junto. A pessoa que é alvo da desconfiança se sente constantemente julgada, acusada de algo que não fez. Com o tempo, a pessoa cansa de ter que ficar se provando, se justificando o tempo inteiro. A confiança, uma vez quebrada, é uma das coisas mais difíceis de se reconstruir. Por isso, é fundamental cultivar a confiança todos os dias, com honestidade, transparência e, principalmente, respeitando a individualidade e a palavra do outro. Meus amores, esse tópico aqui é seríssimo.
Se a comunicação e a confiança são os alicerces, o respeito são as paredes que sustentam o relacionamento. Quando o desrespeito entra em cena, tudo começa a ruir muito rápido. E eu não estou falando só de agressão física, que é inaceitável em qualquer nível. Estou falando do desrespeito verbal, do desrespeito emocional. São os xingamentos no meio de uma briga, é o sarcasmo que humilha, é menosprezar a opinião do outro, fazer piada dos sonhos da pessoa na frente dos amigos. Essas atitudes, por menores que pareçam no calor do momento, deixam cicatrizes profundas na alma. Cada palavra dura, cada grito, cada gesto de desprezo vai quebrando a admiração que a gente sente pelo parceiro. E sem admiração, o amor vai morrendo aos poucos. Como você vai amar alguém que te trata mal, que te coloca para baixo, que não valoriza quem você é? O relacionamento deveria ser o nosso porto seguro, o lugar onde a gente se sente amado, valorizado e, acima de tudo, respeitado. Se o respeito acabou, sinceramente, é um sinal vermelho gigante de que a relação se tornou tóxica e talvez seja a hora de sair dela. Protejam-se. Procurem apoio se precisarem. Ninguém merece viver sendo desrespeitado. A raiva passa, mas as palavras ditas não voltam atrás. E por último, vamos falar da falta de tempo de qualidade juntos. Gente, na loucura que é a nossa vida hoje, com trabalho, estudo, academia, redes sociais, é muito fácil a gente se desconectar. A gente convive, mas não se conecta. A gente divide o mesmo teto, mas não divide a vida de verdade. E essa falta de momentos a dois é fatal para o vínculo do casal. Não estou falando de ficar 24 horas grudado. Cada um precisa do seu espaço. Estou falando de tempo de qualidade. Jantar durante a semana, sem celular na mesa. Só vocês conversando. Caminhada no parque no fim de semana, de mãos dadas. Assistir a um filme abraçadinho no sofá. Pequenas coisas que nutrem a relação e criam memórias afetivas. Coloquem o tempo a dois como prioridade na agenda. E chegamos ao fim do nosso papo de hoje, meus amores. Ufa, que vídeo intenso, né? Relacionamentos dão trabalho, exigem esforço, paciência e muita dedicação dos dois lados. Compartilhem suas histórias nos comentários. Deixem um like se esse vídeo ajudou e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Muito obrigado pela companhia. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.